Você nunca mais vai falar que não tem tempo de postar no seu LinkedIn depois que você vê essa automação aqui que eu desenvolvi. Ela cria conteúdo para o seu LinkedIn de forma nada genérica, baseado no seu contexto, no seu histórico de postagem recente e principalmente da forma como você escreve, nada parecido com um robô de chat GPT. Essa automação vive dentro do N8N e aqui eu estou com o template dela aberto para te mostrar, para a gente criar passo a passo aqui agora nesse tutorial do YouTube. Eu quero te mostrar antes como que essa automação funciona. A primeira coisa que essa automação tem é um agente extrator de ideias. Então, a gente vai passar o nosso contexto para esse agente aqui e, baseado nisso, ele vai sugerir 5 pautas de ideias. Depois, a gente tem esse segundo agente aqui, que é o nosso editor estratégico. Baseado no nosso contexto, nas pautas que esse agente aqui acabou de gerar e principalmente no nosso histórico de posts recentes, ele seleciona qual a melhor ideia para o momento exato que a gente está. Então, a gente tem um agente que pensa, que gera as pautas, outro que escolhe a melhor pauta para o nosso momento e, por último, a gente tem um terceiro agente aqui, ó, que vai criar o conteúdo baseado no que esse editor estratégico aqui criou. Logo depois, a gente cria também a imagem e posta automaticamente no LinkedIn. Então, vamos criar esse agente agora na prática. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um gatilho para acordar a nossa automação. E eu escolhi esse aqui, esse gatilho de agendamento. Então, para a gente adicionar esse gatilho, a gente vai vir aqui para procurar os nós, vai vir aqui nos nós de gatilho e vai pegar esse gatilho aqui de agendamento. E aí a gente precisa configurar dentro desse nó qual a frequência que a gente quer que essa automação aconteça. No meu caso aqui, eu configurei um intervalo de um dia e 8 horas da manhã. Então, todos os dias, 8 horas da manhã, essa automação roda e posta um conteúdo automático no LinkedIn. E aqui você vai fazer da forma como você achar melhor. Você pode colocar de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, uma vez por semana. Enfim, aqui é realmente da forma como você preferir. Agora, o próximo passo é a gente criar esse agente extrator de ideias. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui buscar um nó de agente. Então, eu venho nessa categoria aqui de IA e seleciono aqui o meu primeiro nó de agente, um nó um pouco mais completo. Quando eu clicar nele, ele vai aparecer aqui e eu vou clicar para fazer algumas configurações junto com vocês. Eu sempre gosto de trocar o nome aqui, tá? Então, aqui eu já coloquei extrator de ideias e a gente vai precisar fazer algumas configurações no prompt user message e no system message aqui embaixo também. E uma outra coisa que vocês vão fazer aí também é ativar esse formato aqui de saída específico. Eu vou ensinar para vocês já já. Aqui no nosso material de apoio eu tenho passo a passo para você criar esse agente. E vamos lá, a gente vai precisar configurar dois prompts aqui, o prompt user message e o prompt system message. O user message, a gente vai colocar qual que é o seu objetivo atual. Então, aqui vai variar de acordo com o que você quer no LinkedIn. No meu caso, eu coloquei aqui como exemplo, o meu objetivo atual é construir autoridade no LinkedIn. Então, aqui, ó, você vai mudar para o objetivo que você quer nesse momento. E o System Message é exatamente como que você quer que o agente se comporte. Você é um assistente de pesquisa de conteúdo para o LinkedIn da Larissa Gomes, criadora de conteúdo focada em inteligência artificial aplicada, automações e agentes. Essa parte aqui vai mudar também de acordo com o que você é, de acordo com o que você quer gerar de conteúdo, de acordo com a sua área. Isso aqui é um prompt modelo, tá? Que eu vou deixar o link, inclusive, com esses prompts na descrição desse vídeo, então vocês podem ter acesso a esses meus prompts aqui e vocês precisam adaptar de acordo com a realidade e o contexto de vocês. Então, aqui eu coloquei o posicionamento, o meu público, qual que é o filtro editorial que eu quero. Então, por exemplo, evite tópicos genéricos ou introdutórios. Não use jargões nem promessas vazias. Então, ó, a tarefa, então, desse agente é gerar tópicos de conteúdo de alto valor alinhados com esse posicionamento. Esses tópicos não são conteúdo final. Eles serão desenvolvidos em posts por outro agente em uma etapa posterior. Gere 5 tópicos e enumere como 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, nesse System Message, é exatamente como que o meu agente ele vai se comportar. Então, o objetivo aqui é, eu colo aqui, então, eu vou pegar, vou copiar isso daqui, vou colar aqui no User Message, e aqui no meu System Message, eu vou colar exatamente esse prompt aqui. E quando vocês deixam esse campo aqui ativado, que é o de formato específico de saída, abre uma nova janelinha aqui dentro do nosso agente
para você especificar um formato de saída. Então, vocês vão clicar nesse maisinho aqui e vão selecionar esse aqui, ó, formato de saída estruturado, que é exatamente isso daqui que está aparecendo. A gente vai conectar e vai clicar para poder padronizar ele, ó. Então, o que que eu quero? Eu quero que o meu formato específico de saída, ele saia com gancho, intenção e ângulo, tá? É exatamente isso aqui que vocês vão copiar e colar. Eu vou deixar o link com todas essas informaçõezinhas de prompt, de configuração de saída aqui na descrição desse vídeo. Então já deixa o like aqui nesse vídeo para ele alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque essa automação ela tá muito legal. Então agora vamos executar esse nó para ver o que ele vai gerar para a gente. Ó, pronto. Acabei de executar e ele já está passando aqui para o meu próximo nó um item, tá? Então vamos ver quais sugestões de pauta ele me deu. O que eu parei de automatizar porque dava mais retrabalho do que resultado. Meu sistema 80-20 para virar trabalho real em posts, sem ideias infinitas, só rastreio do que eu já faço. Eu gostei muito desse aqui. 3 erros que fazem seu conteúdo com IA parecer genérico e como eu corrijo isso em 10 minutos. O bastidor da minha rotina anti-hype. Como eu testo ferramenta, agentes e decido se entra dentro do meu sistema. Então, ele me deu sugestões de pautas de acordo com o meu contexto. Tá? Então, ele me dá o gancho, ele me dá a intenção e ele me dá também o ângulo desse post que ele pensou. Então, essas 5 pautas foram aprovadas e agora a gente vai configurar o nosso próximo nó. Ele vai ser apenas de configuração de dados, tá? A gente vai usar esse Edit Fields aqui. Para a gente achar ele, a gente vai procurar aqui, tá? Edição de campos. A gente vai clicar nele e vai aparecer isso daqui. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer para configurar. Esse nó é apenas uma configuração para a gente formatar o resultado do nó anterior para chegar bonitinho para o nosso editor estratégico. Então, aqui, vocês vão colocar ideias underline texto, que é como se fosse a variável que a gente está mandando de um nó para outro, e o output aqui, vocês vão referenciar com esse output que já foi gerado aqui no nó anterior. Então, é uma configuração super simples, é mais a título de organização de dados e formatação mesmo. Então, a gente vai executar esse step e aí vocês vão ver a diferença de como que ele vai passar de um nó para o outro. Executei, então, agora eu tenho um arquivo de texto aqui só que vai ficar mais fácil para o nosso editor estratégico. Agora a gente vai criar, de novo, um outro agente. Eu venho aqui nas categorias, venho aqui nessa categoria de IA, venho aqui em agentes de IA e vai aparecer esse nó aqui para a gente poder configurar. Nas configurações dele, uma coisa que eu esqueci de falar aqui nesse primeiro nó é que para isso daqui funcionar, a gente precisa configurar o nosso modelo de linguagem aqui também. Então aqui, ó, a gente vai clicar nos modelos e provavelmente você já tem uma conta de API aí da OpenAI. Então é só você conectar a sua credencial aqui e você vai selecionar o melhor modelo. Nesse caso aqui específico, como é um conteúdo mais complexo de LinkedIn, eu estou usando esse modelo aqui do GPT 5.2. Ah, Larissa, eu ainda não tenho uma conta de API da OpenAI, então como que eu vou fazer para criar esse agente? Ó, nesse momento eu ainda não tenho esse vídeo gravado, mas em breve vou gravar um vídeo te ensinando a criar essa conta dentro do sistema da OpenAI, mas se você digitar aí no YouTube ou no Google, você vai conseguir fazer esse passo a passo aí de forma bem simples, é só ter um pouquinho de cautela e ir seguindo o passo a passo. Então, aqui você precisa configurar o seu modelo, tá? Estou usando o GPT 5.2 e aqui nesse editor estratégico também eu vou precisar conectar a minha credencial da OpenAI aqui, ou se você estiver usando Gemini do Google, ou se você estiver usando outro LLM, não tem problema. Você vai testar o que vai te gerar os melhores resultados e o modelo aqui, eu tenho todos esses modelos aqui para escolher, mas no caso eu estou escolhendo o GPT 5.2, tá? Então a gente já fez essa configuração agora do modelo. Uma coisa que a gente precisa fazer agora é configurar os prompts do nosso editor estratégico. A gente precisa mostrar para ele quem ele é de verdade. Então, a gente vai configurar o User Message e a gente vai configurar também o nosso System Message. Então, o nosso passo 4 é o agente editor estratégico, avaliar as ideias geradas e escolher automaticamente a mais adequada com base no contexto, no histórico e no objetivo atual. Então, ele vai analisar os 5 tópicos gerados no passo anterior, vai cruzar com o nosso histórico recente de posts, vai cruzar com o meu posicionamento e com o meu objetivo atual do conteúdo e vai selecionar uma única ideia. Ah, Larissa, como assim? Ele vai cruzar com o meu histórico recente de posts. E eu vou mostrar para vocês agora uma coisa muito legal que eu coloquei aqui.
Esse agente, além de interpretar os dados do nó anterior e escolher uma ideia, ele vai acessar uma planilha que tem o resumo dos meus últimos posts. Então, ele vai anexar esse banco de dados aqui de resumo dos meus últimos posts para a gente não ficar repetindo e ele escolher sempre, às vezes, um tema repetido. Então, se hoje eu postei sobre agentes, ele vai consultar esse meu banco recente de posts e provavelmente o conteúdo que ele escolher agora não vai ser de agentes, porque ele está consultando aqui o meu histórico recente. Então, a gente evita ficar postando coisas repetidas. Então, vocês vão clicar aqui nesse nó de ferramenta e vai digitar aqui uma ferramenta de Sheets, tá? Google Sheets Tool. E vai aparecer para a gente poder fazer a configuração dela. Então, como que a gente vai fazer a configuração? Deixa eu mostrar a planilha de banco de dados, então, para vocês. Ó, essa aqui é uma planilha super simples, que ela tem uma aba conteúdo postado, posts de janeiro, que vocês vão preencher de forma manual, só que de forma bem simples, tá, gente? Em 5 minutos vocês vão preencher isso aqui. Então, por exemplo, na data do dia 10 de janeiro de 2026, eu fiz um post com o título: A IA não te faz produtivo se você não saber o que cortar. Pilar, produtividade. Qual que é o formato? Opinião. Então, no dia 12, eu fiz um post mais estilo bastidor. O título: O erro que eu cometi tentando automatizar tudo cedo demais. Então, no dia 14, eu fiz um post, checklist prático. Checklist mínimo para saber se uma automação vale a pena ou não. Qual que é o pilar? Automação prática. Qual que é o formato? Checklist. Então, a cada 3, 4 dias, ou a cada 5 dias, você faça o preenchimento aqui nessa planilha dos últimos posts que você está fazendo em cada dia. Isso é a única coisa manual que você vai precisar fazer. E aqui você não precisa seguir exatamente esse escopo que eu coloquei. Você pode escrever aqui um resumo de qual foi o seu último post, mas eu acho que assim ele fica mais detalhado. A data, o título, o pilar, o formato, qual que é a nota. Ah, esse post gerou muito comentário. Ah, esse post gerou muito salvamento. Esse post viralizou. Porque esse agente vai conseguir interpretar essas informações do seu último post e tomar decisões mais estratégicas. Então, para a gente configurar esse banco de dados aqui, a gente vai conectar a nossa credencial do Google Sheets. Eu já tenho a minha configurada e, de novo, se você não conseguir fazer essa configuração, procura algum tutorial aqui mesmo no YouTube, no Google, que tem muito material. Dentro do meu treinamento do Automatize-se Lab, eu mostro todas essas configurações para poder configurar o modelo da OpenAI, para poder configurar a credencial do Drive, para poder configurar a credencial do Google Sheets. Eu tenho aulas detalhadas sobre isso. Então, se você quiser ter acesso a esse treinamento, está aqui no primeiro link da descrição. Eu não posso ficar detalhando tudo isso aqui nesse vídeo, porque senão eu vou fazer um vídeo de 2 horas e não é a minha intenção. A minha intenção aqui é mais te mostrar a ideia, a estrutura e as possibilidades de cada agente e automação. Então, você vai conectar a sua credencial do Google Sheets, né, do Google Planilha, aqui no N8N. Você vai deixar aqui mesmo essa operação get row, que é consultar, né, que é analisar, vamos supor assim. Então, quando você já colocar a sua credencial aqui, já vai aparecer aqui automaticamente o nome das suas planilhas do que você tem no seu Google Drive. A planilha que eu vou colocar é essa aqui do LinkedIn. Veja que está um nome aqui, LinkedIn, tá? Então, é exatamente essa planilha que ele está falando. E aqui ele me pede para selecionar a aba. A aba que eu quero é essa aba aqui, ó, conteúdo postado. Então, eu vou selecionar essa aba aqui e esse agente vai simplesmente consultar essa planilha para tomar qualquer tipo de decisão. Eu também vou compartilhar com vocês o link dessa planilha, tá? Junto com os prompts de cada agente. Então, agora, vamos configurar o nosso agente editor estratégico. Então, aqui, ó, a gente vai ter 2 prompts. O prompt user message e o prompt system message. Nessa primeira parte, a gente vai colocar o que é variável, tá? E na segunda, no system message, aí a gente coloca mesmo qual é a função, o que ele deve fazer, qual que é o objetivo. Você deve escolher exclusivamente uma ideia que exista exatamente na lista abaixo, nenhuma outra ideia é permitida. A lista de ideias disponível, então, está aqui, ó, é essa variável. Como que a gente vai referenciar essa variável? A gente vai puxar aqui, ó, pronto. Eu referenciei agora quais são as ideias que o editor estratégico tem que consultar para decidir. E aqui embaixo, você é um editor de conteúdo do LinkedIn da Larissa Gomes. Seu papel não é escrever posts, seu papel é decidir qual ideia deve virar o post de hoje. Então, aqui eu repito um pouco do contexto e a seguir você recebeu 2 informações: uma lista de ideia, com gancho, intenção e ângulo, e o histórico recente de conteúdos publicados no LinkedIn, vindo da planilha LinkedIn, aba conteúdo. Tarefa: escolher exclusivamente uma ideia que exista exatamente na lista abaixo, nenhuma outra lista é permitida. Aqui eu faço a referência de novo da lista para ele não ficar confuso. Quanto mais detalhes eu der sem exagero, melhor ele vai performar.
Então, eu dou alguns critérios e eu dou uma saída obrigatória. Vai ser qual é o post escolhido, qual que é o título, por que que é importante, qual que é a abordagem, qual que é o pilar, qual que é o formato e por que ele foi escolhido. Então, vamos ver isso aqui acontecendo na prática. Pronto, esse nó foi executado e perceba que ele consultou, tem um xizinho, tem um check aqui no nosso banco de dados de post. Isso quer dizer que ele realmente consultou a planilha de banco de dados de post recente para tomar a melhor decisão. Então, vamos ver qual decisão ele tomou. Ele tomou a decisão de 3 erros que fazem seu conteúdo com IA parecer genérico e como eu corrijo isso em 10 minutos. Por que importa? Evita o texto de LinkedIn e reforça a autoridade com ponto de vista e prova de realidade, sem depender de ferramenta nova. É um tema prático e anti-hype com aplicação imediata. A abordagem desse tópico é um post curto em formato de lista, apresentar os 3 erros e aqui ele vai descrevendo exatamente o que ele pensou para a gente. E aí, será que tem esse post mesmo aqui no nosso primeiro nó? Vamos ver. Ó, tem a terceira sugestão dele foi exatamente isso, ó. 3 erros que fazem seu conteúdo com IA parecer genérico e como eu corrijo ele em 10 minutos. Ou seja, até o momento, nossa automação está funcionando perfeitamente. Inclusive, eu gostei muito dessa sugestão de tema. Agora, a gente vai para o próximo nó, que é o nó de realmente criar o nosso conteúdo em si, o nosso conteúdo no formato de texto. Então, a gente vai vir aqui e vai procurar nessa categoria de inteligência artificial e vai clicar aqui nesse nó de agente. Então, eu vou clicar nele. E o que a gente precisa configurar? A gente precisa configurar os prompts para ele funcionar. A gente precisa configurar um modelo de LLM, que no caso eu estou usando o GPT 5.2, tá? Então, de forma bem simples, vai clicar aqui, vai conectar a sua credencial da OpenAI via API e vai selecionar qual modelo. Ah, Larissa, será que eu tenho que usar o modelo GPT 5.2? Não. Você vai escolher aqui, você vai testar qual vai te gerar os melhores resultados a um custo menor para o seu sistema. E aí, vamos clicar aqui agora para a gente poder configurar o User Message e para a gente poder configurar também o System Message. Aqui no nosso material de apoio fica melhor para eu mostrar os prompts para você. Então, o prompt de usuário, né, a mensagem do usuário, que é mais ou menos o que varia, a decisão estratégica escolhida, então, foi essa, tá? E agora, o System Message é o que a gente quer que o nosso agente seja, qual que é a função, qual que é o objetivo. Então, ó, agora você é um criador de conteúdo para o LinkedIn da Larissa Gomes. Seu papel é transformar uma decisão editorial em um post claro, humano e direto, sem exageros. E aí aqui eu repito um pouco do meu contexto e ó, a tarefa, escrever o texto final de post para LinkedIn seguindo fielmente essas direções. Aqui eu coloco algumas regras, comece o post a partir do gancho, use emojis de forma moderada. Então vamos fazer essas configurações aqui agora. Ó. Decisão estratégica escolhida, qual que é essa variável aqui? Exatamente, eu vou referenciar. Então, vocês já estão percebendo a importância da gente criar cada nó e ir executando, porque as variáveis, os dados vão passando de um nó para o outro, fica muito mais fácil a gente referenciar essas variáveis só empurrando aqui essas caixinhas. E agora, o System Message é só a gente copiar e colar exatamente do jeito que está aqui, que eu coloquei, e eu deixei aqui também ativado esse campo específico de formato de saída, para a gente configurar dessa forma aqui, ó. Eu quero que saia o post, tá? O título do post, então, e o texto. Então, é assim que o meu agente vai me entregar a resposta, o formato de saída, o post e o texto. Então, vamos executar isso aqui agora para ver o que ele vai me entregar. Ó, ele criou o texto aqui agora para mim, ó. 3 erros que fazem seu conteúdo com IA parecer genérico e como eu corrijo isso em 10 minutos. Se o texto está certo, mas parece que podia ser de qualquer pessoa. Não é IA, é o briefing. Aqui vão 3 erros que eu vejo e já cometi e a correção rápida que resolve sem trocar de ferramenta. Então aqui tem o texto perfeitinho. Agora a gente vai fazer a configuração de 2 outros nós. O primeiro nó aqui é um nó de code, de código, e eu vou te mostrar para que ele serve. E o segundo nó aqui é para fazer a geração de imagem nesse post. Ah, Larissa, eu não quero gerar uma imagem, eu não quero aumentar o custo aqui dessa automação, eu quero só postar o conteúdo em texto. Não tem problema, desconsidere esse nó aqui de geração de imagem, mas a título de estudo e de ensino, eu quero mostrar para vocês essa possibilidade. Esse nó de código aqui, ele serve para uma coisa, para preparar o texto do post para publicação no LinkedIn garantindo legibilidade, quebras corretas de linha, separação de gancho CTA e evitando erros visuais no feed. Então, ele não vai, esse nó de código, ele não vai criar nenhum conteúdo. Ele vai apenas organizar e formatar o texto que foi gerado pelo nó anterior. Então, mas como, e olha o tamanho desse código
E esse código, ele é grande, mas não se assusta, porque eu não criei isso do zero. Eu mostrei eu fui lá no ChatGPT e falei, ó, ChatGPT, estou gerando esse conteúdo aqui e eu preciso organizar, eu preciso quebrar linhas corretas, eu preciso quebrar a linha do gancho para as outras partes, eu preciso adicionar alguns emojis, preciso colocar especificamente o CTA dessa forma. Então, é isso aqui que esse código fez. Ó. Então, pega o nó, pega o texto do nó anterior e faz todas essas configurações aqui. Eu não sei nem o que significa esses códigos, mas funcionou. Então, eu vou deixar esse código para vocês junto com o material dos prompts. Então, a gente vai copiar esse código aqui e vai colar aqui simplesmente no meu nó de código. É exatamente isso aqui que vai acontecer, tá? Então, para a gente adicionar esse nó de código, é só você vir aqui e pesquisar por código, pesquisar por code. Então, eu vou executar isso aqui agora. Pronto, já passou, então. Então, esse texto já foi formatado e já passou para o meu próximo nó. Agora, a gente vai executar o nó de geração de imagem. E para a gente achar esse nó de geração de imagem, a gente pode vir aqui pesquisar por OpenAI e vai aparecer algumas possibilidades. Tem um nó próprio aqui, ó, que é de geração de imagem. A gente vai escolher ele, você pode escolher também, se você tiver a sua conta da API do Gemini, do Google, você pode escolher outros modelos aqui também, tá? Não só do ChatGPT. Mas, a título de ensino, para ficar mais fácil aqui nesse vídeo, eu estou escolhendo o modelo da OpenAI. Então, você vai clicar e a gente vai fazer algumas configurações aqui. Quais configurações? A gente vai conectar a nossa credencial da OpenAI, a gente vai colocar a fonte, que é a geração de imagem, a operação gerar uma imagem, o modelo que a gente vai escolher, que está disponível aqui via API do N8N, esse image 1, e o prompt que a gente vai usar, e aí você tem que alterar também esse prompt de acordo com o que você quer de geração de imagem, tá, gente? Hoje seria muito melhor a gente colocar aqui o modelo do Gemini, do Google, que gera imagens melhores que o ChatGPT. Mas, a título de aprendizado, e para esse vídeo não ficar muito extenso, eu já selecionei aqui o do ChatGPT. Eu estou testando para alguns clientes do Google e outros clientes eu estou testando do ChatGPT para ver o que vai dar o melhor resultado. Depois eu posso fazer um vídeo comparando isso com vocês também. Então, o prompt é: você é um diretor de arte para posts do LinkedIn, cria uma imagem que complemente, não repita a ideia do post abaixo, o conteúdo do post é esse, aqui é uma variável, que eu vou te ensinar como a gente vai fazer a referência dela. A imagem deve representar o conflito central do post por meio de um framework visual simples, usando texto curto quanto fizer sentido. E uma coisa que eu gosto de colocar sempre aqui nessa geração de imagem para todos os clientes é isso daqui, ó. Sempre coloco no rodapé da imagem o texto pequeno, siga Larissa Gomes e aí você vai colocar o outro perfil, né, o seu perfil, que aí parece realmente que é uma imagem personalizada, não dá cara de inteligência artificial, parece que você parou ali para poder criar a imagem. Então, são essas configurações aqui que a gente vai fazer, e aqui para a gente poder fazer esse referencial do contexto do post, a gente vai vir aqui, como eu já executei no nó anterior, os meus dados que vão chegar aqui nesse nó de geração de imagem, ele já aconteceu. Então, eu vou referenciar essa variável aqui, é esse conteúdo do post que o nó anterior acabou de criar. Pronto, ele vai aparecer verdinho aqui, ele está conseguindo fazer essa referência. Eu vou clicar aqui em executar para a gente fazer essa geração de imagem aqui agora. Então, ele acabou de gerar uma imagem para a gente, ó. Pedido genérico versus briefing específico, e colocou aqui o meu arroba, Larissa Gomes, que dá mais um sentimento de personalização na hora da gente criar o nosso conteúdo, a nossa imagem do nosso conteúdo. Mas, se você quiser deixar sem a imagem, é só você desconsiderar esse passo aqui. Então, a gente já está chegando no final agora da nossa automação. Só faltam mais 2 passos para publicar automaticamente dentro do nosso LinkedIn. Eu fiz a besteira de atualizar aqui e eu perdi essa imagem que a gente acabou de gerar. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou ter que gerar essa imagem de novo, mas eu vou te mostrar como a gente faz a configuração desse próximo nó aqui, desse nó do LinkedIn. Depois eu vou rodar toda a minha automação de novo, e aí a gente vai ver a postagem sendo feita automaticamente lá dentro do meu LinkedIn. Esse nó aqui, a gente vai usar o nó de merge. O que significa isso? Eu preciso juntar, eu preciso combinar em um item só o meu texto, que veio daqui de cima, e a minha imagem que eu coloquei aqui. Então, eu vou selecionar aqui o nó de merge, tá? Que é esse nó aqui. E para a gente poder fazer a configuração dele, a gente vai vir aqui, ó. O modo vai ser de combinar, e aqui a gente vai colocar combinar por posição e o número de inputs. Então, são 2, tá? Porque está vindo o texto formatado e a imagem gerada. Pronto, esse nó ele já está configurado aqui de forma bem simples. Agora, a gente vai precisar de configurar o nosso nó do LinkedIn. Tá? Vou clicar aqui e vai aparecer. Para fazer essa configuração do LinkedIn, ela é um pouco chatinha, mas você pode tentar exatamente dessa forma aqui. Você vai vir aqui, vai criar uma nova credencial,
e vai colocar isso daqui, ó, vai tirar essa configuração aqui, tá? De suporte da organização, deixa isso aqui desativado e tenta conectar automaticamente aqui com a sua conta. Se você conseguir, beleza. Se você não conseguir, você vai precisar fazer alguns outros passos. Dentro do meu treinamento do Automatize Lab, eu te mostro ali o passo a passo para você criar essa conta no LinkedIn, para você conseguir conectar a credencial aqui do seu LinkedIn. Mas se você quiser procurar também em outros tutoriais e tentar por conta própria, mas tenta conectar assim, mas tenta fazer isso, criar uma nova credencial, desativa isso aqui, suporte da organização, vem aqui embaixo e tenta conectar a sua conta aqui do LinkedIn. Aqui a gente vai colocar a fonte, o post, né? A operação criar, a gente vai selecionar aqui para postar como uma pessoa, tá? No seu LinkedIn pessoal e não na sua página do LinkedIn. Aqui, quando você faz essa configuração da credencial certinho aqui, a gente já puxa automaticamente o seu LinkedIn. E aí, essa referência aqui de variável é o texto formatado. Como deu aquele errinho, eu não estou conseguindo referenciar aqui. Mas você vai simplesmente puxar daqui, a categoria de mídia, então, é imagem, e o nome é o nome da imagem criada nesse nó aqui, que vai sair como padrão sempre data. Então, você pode colocar esse nome aqui também. Então, vamos executar essa automação toda para a gente ver esse conteúdo sendo postado automaticamente no meu LinkedIn. Então, eu vou vir aqui e vou executar essa automação e a gente vai ver essa automação acontecendo. Enquanto essa automação está rodando, eu quero falar uma coisa com vocês. Ah, Larissa, eu não sinto confiança ainda de deixar essa automação postar automaticamente no meu LinkedIn. O que você pode fazer é, nessa última parte, ao invés de postar direto no seu LinkedIn, você pode jogar o que sai aqui desse texto numa planilha, tá? Eu até tenho aqui, nessa planilha do LinkedIn, tem até uma aba que eu coloco aqui, ó, conteúdo para aprovar. Então, a automação toda gera o conteúdo em texto e eu mesmo faço o refinamento aqui, de forma manual. Depois é só eu copiar e colar esse post no meu LinkedIn. E aqui na imagem, a gente pode configurar aqui um nó no Drive, para toda imagem gerada, salvar no Drive, e eu faço a conferência se eu gostei realmente dessa imagem antes de postar. Então, se eu não gostar, eu posso postar somente o texto. Então, tem jeito de você fazer algumas configurações aqui para validar essa automação antes de postar automaticamente no seu LinkedIn. Dentro do treinamento, a aula que eu ensino passo a passo essa automação, eu faço essa outra possibilidade também. Eu conecto aqui a minha planilha e conecto aqui o meu Drive, que eu mostro para vocês como que a gente faz para colocar o humano no loop aqui também, para a gente conferir e refinar até a gente ter a confiança suficiente de postar automaticamente no nosso LinkedIn. Ó, acabou de postar. Você não precisa postar mais para aumentar a autoridade. Na prática, o que muda o jogo é aparecer bem nos posts certos e depois fazer o follow-up de um jeito humano. Eu uso esse pipeline simples que cabe em 15 minutos por dia, que gasta 15 minutos por dia e 5 em IA. Então, o processo: monitorar 10 perfis, salvar 3 insights por dia, rascunhar comentários, registrar conexões e follow-ups, e aqui a imagem, ó, volume versus qualidade e o meu arroba aqui super personalizado. Vê se isso daqui tem cara, tá? Com essa formatação aqui, vê se isso daqui tem cara de que foi gerado por inteligência artificial. Então, eu acabei de mostrar como você pode criar uma automação extremamente humana para poder criar os seus posts no LinkedIn de forma automática e prática e com muito baixo custo. Os tokens que a gente gasta aqui para criar o texto em si é muito baixo. Você vai colocar ali $5 na API da OpenAI e vai poder fazer conteúdo para mais de mês. O que gasta um pouquinho mais é a criação de imagem. Então, se você não quiser gastar com a criação de imagem, você faz só com a criação do texto mesmo. E agora eu tenho certeza que você nunca mais vai falar que não tem tempo de gerar conteúdo no LinkedIn. E agora você tem um sistema que vai fazer isso para você de forma automática. Se você quiser aprender a criar outros agentes e principalmente a dominar o N8N na prática, com conteúdos te ensinando cada um desses nós aqui, te ensinando como fazer as configurações da sua credencial do LinkedIn, do Google Sheets, do Drive, eu te convido a fazer parte do meu treinamento, o Automatize Lab, que está aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, e por fim, todos os prompts que eu usei aqui para criar esse agente, eu vou deixar aqui no link também para vocês acessarem, copiarem e personalizarem de acordo com a realidade e o contexto de vocês. Então, se você ficou até aqui, curte esse vídeo, porque me ajuda a alcançar mais pessoas e me motiva a continuar compartilhando as minhas ideias de agentes e automações com vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.